Muito bem, aula número 10, módulo 2, a última matéria desse módulo. A Mari mandou aqui boa noite, graça e paz. É crente, graça e paz. Tem um crente aqui já com a gente. Vai fazer a aula 10, 11 e 12 e terminamos. Vamos para a matéria, vamos inaugurar a primeira matéria do último módulo. Vamos para a nossa formatura. Eita, glória! Aí vai vir eclesiologia neotestamentária, como que era o governo, a organização hierárquica da igreja do primeiro século. Depois teremos eclesiologia fundamental, vamos estudar dons e ministérios. Depois a matéria vai ser hermenêutica, exegese, homilética e ética. E a última é missiologia e missões urbanas, tá bom? Vamos agora encerrar a matéria de hoje, falando um pouquinho mais sobre o helenismo. Como eu tenho explicado a vocês, já está aqui a Alberi, já está aqui ao vivo, a Cris, o Anderson, a gente está falando sobre o helenismo da seguinte forma: o helenismo é uma cultura que veio de Elade, que era uma região, é tipo um condado. Eu morei nos Estados Unidos, lá funciona assim. Lá tem um estado, por exemplo, o estado de Connecticut. Eu estava no condado de Fairfield. Tem o condado de Fairfield, tem o condado tal. A cada 15 cidades é um condado. Eu acho que está interessante essa administração. A cada 15... Tem as cidades, né, os municípios. Cada 15 municípios é um condado. E os condados formam um estado. Então, o governador tem um alderman, que é um... Eu não sei como é que chama ele aqui no Brasil. Não é vereador. Vereador é o normal lá. É o lawyer maker, né, que chama. Então, no caso da Elade, era um condado ali que ficava entre a Grécia e a Macedônia. E nesse local, então, a cultura era muito forte. E lá que veio, né, o Alexandre o Grande, filho de Filipe, e ele que implementou no mundo inteiro a linguagem koiné, que é o grego, para as navegações, que seria a linguagem dos negócios. Depois ficou a linguagem do povo. Mas como o Alexandre faz uma ideia de globalização, ou seja, ele conseguiu juntar os povos rumo a um só pensamento no tipo da linguagem, do comércio. Roma veio depois e copiou, né? Isso aí. Com essa cópia de Roma agregou várias civilizações. E as civilizações vinham com seus deuses, com seus costumes. A igreja nasceu nessa época, a gente já estudou sobre isso, e ela veio fazendo muitas coisas que já eram feitas em algumas religiões, só que de forma errada, de forma grotesca, de forma que o diabo também operava. A igreja veio corrigindo. Entre essas coisas aconteceram, a cultura grega, que na verdade também é helenista, que vem lá de Elade, né? Que é daquela região que hoje é Macedônia, ainda é Macedônia lá hoje, né? E a Grécia. Vamos abrir nossa apostila aí. Tá no grupo aí, né? Se alguém não tiver, fala com a Márcia, ela manda aí. Se ela pode mandar com o dedo dela aí, tá. Mas deve mandar. Ela tá aqui online. Vamos abrir aqui a apostila. Hoje a aula, gente, a aula hoje olha, final dessa aula vamos chamar o SAMU para levar para o hospital, porque essa aula é complicada, mas vamos para cima. Vai encerrar com chave de ouro, porque essa aula aqui é aula de doutorado, tá? É coisa muito profunda mesmo. A gente vai esmiuçar um versículo por dentro. Vamos entrar dentro da divisão atômica do versículo. Meus nêutrons, os prótons, os elétrons, né? Capítulo 10, né? Aula 10, a parte 1, a busca da verdade em Cristo. No Evangelho de João, a palavra verdade, vamos estudar bem essa palavra aí, grego, aletheia, de onde vem o nome Alice, é utilizada 20 vezes. É o livro do Novo Testamento que mais utiliza, e conforme se vê abaixo, João gostava muito do tema. Cristo habitou entre vós, cheios de graça e de verdade. Obrigado, Márcia, por você chegou no grupo aí de novo aí. De verdade. E a verdade veio por Jesus. Está lá o versículo aí, o capítulo 1, versículo 14, ó. Capítulo 1, versículo 17. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. 3:21. Isso é só João, tá? O importante é adorar o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Conhecerão a verdade
e a verdade os libertará. 8:32. Ensinou o mestre, Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. 8:44. E as pessoas não creem em Cristo, porque ele diz a verdade. 8:45. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 14:6. O falar em Espírito Santo, por 3 vezes, fez questão de chamá-lo de Espírito da verdade. 14:17, 15:26, 16:13. Santificas, na verdade, a tua palavra é a verdade. Estou fazendo igual o pastor Gil agora. O pastor Gil faz de completar, né? O pastor Gil, outro dia, ele falou a palavra para completar, a pessoa completou errado, cara. Ficou... Ok. Testemunho da santifica, na verdade, tua palavra é verdade. Foi a oração do Senhor por nós diante de Pilatos, quando questionado por este Jesus, resumiu sua missão. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. 18:37. A última referência do livro A Verdade encontra-se logo após essas palavras de Jesus. Perturbado com a responsabilidade que lhe era exigida e perdido nas vaidades da existência humana. Desenvolvendo o conceito de significado, Pilatos encerra o diálogo com Jesus com a triste pergunta: o que é a verdade? João 18:38. Verdade aletheia, libertação, euletéria. Aletheia, verdade, euleteria, liberdade. A palavra leteia no grego significa esquecer. E a lei está para ou seja, desesquecer. Ou esquecer de novo. A letéia para os gregos era a verdade que fazia esquecer o que havia aprendido anteriormente. Vamos lá, deixa eu falar um negócio aqui que vocês vão pedir. Deixa eu tirar aqui do quadro para a gente... Alguém no chat aqui falando, deixa eu ver quem está falando. A turminha boa online hoje, hein? Acabei de postar a apostila. Márcia, valeu. Está aqui já. Beleza. Deixa eu tirar aqui um pouquinho do quadro. Ok? Então, a palavra que está em jogo aqui é a verdade. Verdade. Toda a preocupação da filosofia grega era a verdade. Não há nada errado com a filosofia grega quando eles estão procurando entrar ou conhecer a verdade, né? Então, a base da filosofia grega era a verdade. Eles procuravam uma verdade, eles estavam atrás de uma verdade. Alguma coisa. Eles falavam do logos, tá? Do verbo, do Zeus, não sei do quê, e eles queriam buscar a verdade. Então, nós temos uma tríade na cultura grega, na filosofia grega, que ela é composta por Sócrates, Platão e o Aristóteles. Isso aqui é a tríade grega. Tríade grega. Um dia eu vou ter um sonho, ter um quadro assim, né, igual a universidade, você fazer assim. Daqui assim, aqui, meu Deus do céu. Mas tudo bem. O Sócrates, o Platão, Aristóteles, eles são uma tríade grega. Eles são os três fundamentais na filosofia grega. Vieram outros, tem o Sóstenes, Sófocles, alguns romanos, tipo Cícero também, e outros mais. Mas esses caras, todos eles estavam procurando isso aqui, ó. Em toda a linha de pensamento deles, eles exploravam o tema da verdade. Alguns falavam de natureza inata, e assim, cada um tinha uma perspectiva, mas, no fundo, eles queriam a verdade. Eles não encontraram a verdade, porque eles dissertaram tanto, divagaram tanto, que não chegou. Aí Cristo vem e responde para eles. O que ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, o Sócrates, ele falava muito sobre o caminho da verdade, o caminho da busca, o caminho do... Na verdade, o Sócrates começou com ele que começa com o empirismo, né? O empirismo é aquela filosofia do século XIV, de John Locke, que falava sobre o externo e o estranho. Há uma coisa externa e estranha. Isso é empírico.
Eu tenho uma coisa estéril, é o que o Nietzsche falou. Opa, doutor, pode chegar aí. O Nietzsche falou sobre, tipo, sabe, Deus existe, mas eu não estou vendo, eu não toco, eu não sinto. O Sócrates e o Aristóteles, pelo menos esses dois, eles davam muita ênfase ao estranho e externo, que seria o empírico. Então, eles fazem a tríade. Quando eu quis falar assim, ó, eu sou o caminho, né? A verdade, um pouco caminho aqui, mas tá antes ali, né? E a vida, ele está respondendo à escola grega, dizendo, ô Sócrates, eu sou a verdade, sabia? Desculpa, eu sou o caminho que você tanto procurou. Ô Platão, eu sou a verdade da sua homilia. Ô Aristóteles, eu sou a vida. Então, ele vem respondendo, né? Dessa forma. Então, só para você ter uma ideia, gente, nessa matéria do helenismo, é que a igreja está respondendo à Grécia. A Grécia estava com a filosofia em alta, mas eles não tinham definição. Então, a igreja vem e Jesus preenche, né, com a sua resposta. Vamos voltar aí para a apostila. Deixa eu ver, eu vou te mandar a apostila aqui, você acompanhar aí. Só um pouquinho, pessoal, manda aqui a apostila para um aluno que chegou atrasado. É brincadeira. Depois, pode ser? Que eu vou ler aqui. No conceito de Heidegger, que é um pensador, né, medieval, a leteria seria Gente, isso aqui... Ó, pessoal, espera um pouquinho, eu vou fazer uma oração, porque a gente tem que ter... Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é matéria de doutorado. Eu digo que o Espírito Santo nos ilumina, porque é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Pai, pedimos que a tua bênção de conhecimento venha sobre nós, porque temos aqui pregadores e pregadoras que poderão usar esse material para tocar em muitas vidas e levar a tua verdade. Então, Espírito Santo, abre nossa mente para entender o quão profundo é esse assunto de hoje. E nos dá graça, Senhor. Em nome do Senhor e ao Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Ele vai usar a palavra leteria, esse versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro eu vou ler aqui. No conceito de Heidegger, a leteria seria um desvelamento. Para isto havia o revelamento, ou a revelação. O revelamento trazia a verdade, letéia. Esquecer. Portanto, gente, olha aqui. Quando você... O que os gregos pensavam? Quando você conhece, por exemplo, isso aqui é um celular, né? Aí saiu vamos supor que isso aqui é outro celular. Esse aqui saiu mais novo para... é maior do que esse aqui, é uma versão melhor. Então, quando eu conheço um novo celular, eu devo esquecer do velho celular. Esse que é o princípio da verdade que os gregos diziam. A verdade é eu esquecer aquilo que me disseram que era verdade. Então, eu esqueço aquela e agora estou com essa aqui. Deixa eu fechar aqui o pensamento. Leté é esquecer. Os gregos usavam essa palavra para designar a passagem dos mortos, ou seja, saindo desse mundo e indo para a eternidade. Esqueceríamos o mundo. Então, para os gregos, o conhecimento da verdade era esquecer desse mundo aqui e era a ponte que conduzia para o outro mundo. Na verdade, para os gregos, é a ponte da eternidade. Acabei de falar isso, acabei de falar. Era a ponte para a eternidade. A letéia, ou letéia, então, de letéia é esquecer. A letéia é desesquecer. Atribui-se ao texto e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Também serve. E o povo que estava em trevas, porque a trevas era a verdade para eles. Viu uma grande luz. Então, é como se você oferecesse para o cachorro que está comendo osso uma carne. O cachorro está comendo osso. Aí você oferece uma carne, ele solta o osso e pega a carne. Ele tinha aquela verdade. Ele encontrou uma outra, ele solta aquela e pega essa aqui. Essa aqui é a ideia do texto, né? E o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, o povo estava preso fora da verdade, ou preso fora da luz. Vamos entender isso aqui. Eu estou chegando de viagem em Balneário, ele está longe, a cidade está longe, mas eu vejo a luz da cidade. Estou no escuro. Estou dirigindo meu carro. A cidade está longe, eu vejo a luz. Eu pertenço lá, mas eu estou fora. Eu estou preso fora da minha cidade. Eu pertenço à verdade, que um dia foi dado no Éden. Eu estava preso fora dela. Imagine a cena chegando em sua... Olha, eu acabei de falar isso aqui. Imagine a cena chegando em sua cidade, dirigindo à noite, e de longe avista-se as luzes. Esta é a ideia. Está no escuro, dirigindo com faróis,
ao longe, vendo o clarão da cidade, indo para lá ansiosamente. É como estar preso fora da cidade. Quando o homem pecou, a verdade foi recolhida e o pecado reinou, até que a verdade voltou para revelar aquilo no qual estávamos presos. Assim, quando se conhece a verdade, esquece-se o pecado, ao mesmo tempo, reencontra-se a verdade. Esquecer o pecado é recuperar a verdade, ou seja, é como se estivéssemos fora da verdade, preso fora de si. Jesus tira isto, tira da prisão, isto é, liberta. Deixa eu terminar aqui. Eu preciso ler para vir ao quadro. Deixa eu terminar aqui primeiro. E o que é libertar? É vir conhecer algo novo e inédito. Reconectar com a verdade, a mesma que era antes e estava preso fora dela. É para libertar, vem a palavra euletéria, que vai ser a libertação, né? Porque a letéia, a verdade, euleteria, a liberdade. Deus usou língua grega para elucidar o versículo de João 32. Essa liberdade tem essa brecha filosófica interessante. O conhecimento da verdade, ou seja, o gnose submetido à aletheia, gera euletéria, a liberdade. O que é a verdade que se desconhecia, por isso liberta. Assim como a mentira foi a raiz do pecado no Éden, a verdade repõe a ordem. Como é o processo? O antigo conhecimento fica para trás. Agora conhecemos a aletheia, verdade? E Jesus traz a euleteria, que seria outra palavra grega para a liberdade. A liberdade daquilo que se sabia que não era aquilo que tinha que saber, que agora foi reposto no lugar daquilo que se soube, e agora sabe-se de fato real. Ok. Letéia, né? Letéia seria a verdade, ok? Quando eu ponho o pós-fixo aletheia, aqui significa esquecer, ok? E o prefixo aqui seria o desesquecer. Na nossa língua, tem essa função de desmontar, desfazer, desenvolver, destravar, desesquecer. Como é que funciona isso? Ok. Da seguinte forma, isso aqui, por enquanto, é a letéia. Eu vou entrar na leteria. A letéia. O que é que Deus disse para Eva? Não coma dessa fruta, não faça isso, você tem isso aqui. Ele se mostrou, ali era a verdade. A primeira coisa que Eva soube e Adão era a verdade, eles conheceram Deus. O diabo chega e fala, não, não é bem assim. Aliás, um ponto aqui muito importante. Quando a serpente chega para Eva, conversa as duas, Eva não... Está no texto lá. O texto fala assim, Gênesis 3. O que foi que Deus falou? Ah, Deus falou assim, assim, assim. A serpente perguntou para ela o que foi que Deus falou, e a Eva respondeu, Deus falou assim, nenhuma das duas usou a palavra Adonai. Deus já não era senhor delas. Eva conhecia Deus, mas não era senhor, porque ela depois obedeceu. E na igreja está cheio de gente que conhece Deus, mas não conhece como senhor. Sabe que ele existe, teme, dizima, canta, coopera, mas Deus não é senhor dele. Eva, olha que interessante isso. As duas não mencionaram o nome Senhor. Mas veja bem, quando o diabo fala para ela, não, mas não é bem assim, vai morrer assim não, e tal, e tal, e tal. Aí é outro contexto, seria outra aula. Para Eva, a verdade de Deus foi esquecida. E ela passa agora com a verdade, que era mentira, Satanás. E aí vem o pecado. Ok. Quando o evangelho é pregado, a verdade, no caso, o Senhor chama de aletheia, que é desesquecer. Então, temos aqui dois atos. Primeiro, o ato de esquecimento e o ato de desesquecer. Como assim? Quando eu encontro Jesus e realmente encontro a verdade, a primeira coisa que eu faço é parar de pecar. Quem estava assim, roubando, não rouba mais, mentindo, não mente mais, pecando, adulterando, não adultera mais, ele muda. A primeira coisa que a pessoa fala assim, olha, mudou de vida, tem aquilo. Por quê? Ele esqueceu da prática do pecado, ele não faz mais. E agora, ele desesquece o quê? Ele desesquece que que aquela mentira era verdade. Tem gente que mata, já matei 30 e não tem nenhum. Então, ele começa a dizer, não, me arrependo de ter matado 30. Então, ele não mata mais. E agora, ele desesquece quando antigamente, ele matava por achar que aquilo era normal. Uma verdade.
e agora ele volta lá para a verdade original. Então, eu ouvi a verdade me faz esquecer que aquela prática é de Deus, eu começo a fazer a prática de Deus e deixo a prática do pecado, eu esqueço. E desesqueço o que um dia me disseram, que aquilo era correto, e volto para a verdade original. Por isso que ela é muito profunda, esse versículo, ele é o coração do Evangelho. Se você fizer uma biópsia do Evangelho, você pega esse versículo aqui. Agora vem essa parte da leuteria. Eita, que eu pulei aqui sem querer. Meu Deus. Ixi, agora foi longe. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu estou lá em cima. Deixa eu ir lá embaixo aqui. Pera aí, gente. Só um minutinho, a turma de casa está acompanhando aí. Agora vem a parte da leuteria. Ah, ok. Aqui, consegui. Deixa eu ler aqui. No final a gente vai abrir para a gente conversar, para fazer pergunta. O antigo conhecimento fica para trás e agora conhecemos a aletheia. Deixa eu voltar aqui em cima, vamos um pouquinho. Ó, a gente precisa acompanhar aí. Está na aula 10, a parte 3, tá? Que é libertar. Eu estou no segundo parágrafo, aí onde fala processo. A verdade repõe a ordem como é o processo. Agora eu vou continuar, aqui eu continuo. O antigo conhecimento fica para trás e agora conhecemos a aletheia. E Jesus, quer dizer, a verdade. E Jesus traz a euleteria, a liberdade, que seria a outra palavra grega para a liberdade. A liberdade daquilo que se sabia, que não era aquilo que tinha que saber, que agora foi reposto no lugar daquilo que se soube, e agora sabes que de fato que é real. Então a aletheia, pegando uma tradição mais natural, vem para desvelamento. Por isso que houve um revelamento. Teve que revelar de novo. Está pegando, gente? Houve um desvelamento. Quer dizer, o que Deus falou da verdade foi esquecido, teve que revelar de novo, revelar. Neste caso, por isso que houve um revelamento, houve um desvelamento. Então Deus revela de volta, desesquece. Aletheia. Neste caso, fica mais como desesquecimento. Estava-se, na verdade, houve o pecado. No caso de Adão, foi levado para o pecado quando a verdade vem. Ele se responsabiliza em libertar. O que tinha esquecido, a primeira verdade, que não se conhecia até então. Está pegando? Parte 4. Veja que no caso de Adão, ele conheceu a verdade. O pecado fez esquecer a primeira verdade. Hoje a verdade chega, assim esquece do pecado atual e desesquece da mentira. É porque eu preciso esquecer a mentira, né? Sobre a verdade primeira. Euleteria, eleteróis, humus, é a palavra grega com proximidade do latim libertas. Então, neste caso, euletéria é basicamente a verdade. Assim, quando o gnose, o conhecimento que temos não é suficiente, Deus envia a aletheia, que nos faz esquecer do que aprendemos errado e desesquecer daquilo que aprendemos na natureza e nos auleteria, liberta para a verdade. Por que pecamos? Por que xingamos? Onde aprendemos a pecar? Porque o natural depois do pecado de Adão era esse. Temos que esquecer este homem natural e desesquecer de novo a euleteria, ou seja, nos libertar. Havia uma natureza limpa, estávamos fora dela, por fora, e então nos desprendo da realidade e voltamos para a luz, de volta para a natureza limpa, que é a palavra de Deus que o mundo precisa conhecer. Gente, quando alguém morre em Cristo, fala assim, ó, voltou para o lar, né? Voltou para o lar, é isso aí. Desesquecer seria como estado natural, fora afetado pelo pecado. E agora que temos a salvação, a verdade que é Jesus nos faz esquecer o pecado anterior. E quando retomamos ao estado primeiro em Cristo, precisamos esquecer de novo o que o pecado nos convenceu. Então, são dois esquecimentos: do pecado praticado e dos conceitos que formavam a base convincente desse ato de pecar, dos argumentos que nos diziam ser corretos e que foram errados. Foi o caso de Eva. O diabo, na serpente, disse, não foi bem assim. Isso que temos de desesquecer. Esquecimento, primeiro, dos nossos pecados práticos e desesquecer do pecado original. O esquecer é o conceito de, ou desesquecer, é o significado, aliás,
O esquecer é o conceito e o desesquecer é o significado da salvação. Esquecer elimina a prática do pecado. Desesquecer elimina as razões por ter pecado. Porque uma coisa é esquecer o pecado e eu manter os conceitos. Então eu tenho que esquecer o pecado, o ato original e o que me fez fazer. Porque às vezes o cara esquece o ato original, nesse caso é muito difícil, né? Porque quando encontra Cristo. Mas ele mantém os conceitos. Eu fiz por quê? Mas é por quê? Esse porquê eu tenho que deixar tanto conceito como significado. O paralelo entre conceito e significado é o seguinte: eu estou aqui sentado com vocês e passou um trator aí, aqui na porta. Todo mundo tem um conceito que passou um carro diferente, um som de trator. A gente só tem essa ideia, que passou um trator aí. Mas entre nós, tem um maquinista que conhece trator e fala, isso aí é um Master Ferguson, número tal, marcha tal. Esse cara tem um significado. Nós temos o conceito. Eles têm o significado. Olha que interessante. Estamos aqui sentados, passa um avião. Todo mundo concorda que passou um avião entre nós. Quer dizer, por cima. Mas aí tem aqui um piloto e fala, esse é um avião, é um Fokker 100. Ele tem lugar para tantos, ele vai com querosene, tantos quilômetros, ele sobe tantas alturas, tantos mil pés. Então ele tem um significado. Quando eu encontro a verdade, eu quebro o conceito, eu quebro o significado do pecado, ele não significa nada para mim, e eu quebro os conceitos que me faziam pecar. E aí eu tenho um novo revelamento, porque eu fui desvelado. Isso que é interessante. Só para encerrar aqui, a outra palavra grega aqui, deixa eu tirar aqui para o pessoal ver em casa, rapidinho, pessoal. Rapidinho. É o euleteria. Euleteria. Euleteria é o aletheia, o que me faz esquecer do pecado e desesquecer da prática, do significado e do conceito, me leva ao próximo estágio, que é a libertação da onde eu estava preso. Euletéria. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, vamos lá. Euletéria. A palavra liberdade no hebraico, ela vem como shahut. Shahut. E a palavra esculpir é shehut. Elas são muito próximas. O conceito de esculpir na Bíblia, ele vai nos levar a esse entendimento da libertação. A Bíblia fala que lá no Sinai, Deus esculpiu, né, os mandamentos na pedra. Veja bem, uma coisa que é esculpida não usa tinta. Ela é natureza, uma natureza hard. Como é que fala em português hard? Dura, desculpa. Ela pegou uma outra natureza dura. São duas naturezas duras, uma esculpindo a outra. Quando é tinta, pode apagar, pode borrar. Tem muito crente na igreja que está com tinta, foi tingido ou está fingido, né? Borra, esquece. Agora, Deus cravou as leis. Então não tem como apagar aquilo é esculpido. Uma vez um boi do meu tio era fazendeiro, um boi se escapou lá da fazenda e alguém achou, depois de 3 dias, eu trouxe o boi para ele. Seu Belardo, seu boi aqui, mas como é que sabe que é meu? Tem 2.000 boi aí. Mas aqui está um ferrão aqui escrito AG, né, Belardo Gomes, é o senhor? É seu. Quando a palavra de Deus é esculpida, nós temos a marca do Senhor. A gente foi liberto de uma forma que ele penetrou na minha natureza e me libertou da forma que ele me cravou com ele. Um pastor, uma pregadora que é amiga minha, ela falou que foi verdade, eu vou passar para vocês. Um pastor decidiu desviar, falou, estou cansado de igreja, de culto, de gente, eu quero desviar, eu vou experimentar o mundo, as coisas do mundo, eu quero tomar uma cachaça, eu quero ver como é que é isso. Foi para uma boate. Aí quando ele entrou na boate, foi para o cara, me dá um martini com gelo, eu estou cansado de igreja. Aí veio a moça dançar. A moça que veio dançar era do coral da igreja dele, muitos anos atrás. E ela viu o pastor, o pastor está aqui. Ela parou de dançar, começou a tentar se cobrir, estava seminua. Aí chegou no pé dele, que é o pastor, meu, se eu vim aqui atrás de uma ovelha perdida, é só um pastor que faz isso de Deus. Ele começou a chorar, falou, irmã, eu vim aqui mesmo para orar pela irmã.
Aí ele saiu e foi embora. A pergunta, a ideia é, o cara, quando está esculpido, nem para desviar ele presta, ele não consegue desviar, ele está liberto pelo Senhor, ele recebeu a verdade, ele está firme na verdade. A expressão da liberdade, que a Bíblia, desculpa, é isso mesmo, esculpir, tá isso mesmo, Shahut, né? Está perto disso aqui, ó. É quando Deus ignora a minha natureza, e ele, que eu estava antes, né? Ele vem e crava, ele esculpe em mim essa verdade, e aí me liberta. Vamos encerrar aqui essa aula para a gente abrir para a gente comentar o nosso fórum. Ok. Acho que acabou. Deixa eu ver o que tem aqui pela frente. Ok. Bom, é isso aí. Vamos dar um tempo aqui agora. Vamos falar um pouco aí. Pessoal de casa, tem um chat aí. Hoje faltou muita gente aqui. Acabei de... A Puxi está no grupo. É isso. Se alguém em casa tem alguma pergunta, pode fazer. E aqui no nosso, ao vivo aqui, quem tiver algum comentário e quiser perguntar o que você achou disso aqui, o que você não entendeu, a gente está numa aula, né? Então, você pode tentar acertar. Também. Alguém em casa aí? É porque o negócio é meio profundo, né, gente? Eu sei como é que é. Não é para comer. Como é que comer um troço desse? Tem que ter no mínimo uma base de grego, né? Mas tudo bem, mas é isso aí. A minha ideia, gente, com isso, porque a gente não está no culto de uma igreja, a gente não está no subir escola dominical, a gente está no seminário de teologia, isso aqui é uma faculdade. É explorar mesmo, nesse caso aqui é uma exegese. Eu estou trabalhando, aliás, e também hermenêutica. Eu estou trabalhando a letra e o contexto, exegese e hermenêutica, duas coisas. Mas é muito interessante, porque Jesus ele se baseia nisso aí, né? Ele vai pregar esse mesmo se baseando nisso aqui. Sem contar que aquele primeiro versículo lá ele respondia aos gregos, né? E aqui também é uma resposta grega. Ele estava no conceito. O apóstolo Paulo, deles todos, era o mais conceituado em linguagem grega. E realmente ele estava no conceito. Não, o apóstolo Paulo era... isso. Ele era filho... A mãe dele era judia, né? O pai era um romano. Ele vai ser irmão do Pudens, Romano 16. Ele é irmão do Pudens, que depois o pai dele morre, a mãe dele casa com o Quíntuplos, um general romano, e esse menino, que vai ser irmão do Paulo evangeliza ele vai ser um general lá na Inglaterra, ele consegue trazer muita gente para Cristo. E Paulo, ele vai casar com a Cláudia, irmã de Lino, foi o primeiro bispo da igreja, né, reconhecido como assim, como bispo, né? Depois chamado de papa depois. E o Linus, que é irmão da Cláudia, vai ser cunhado de Paulo. E no caso, por isso que a Bíblia fala, é interessante, por isso que a Bíblia fala que Paulo, aos cartas de César vos escrevo. Lá tinha a Britânia, lá em Roma, porque os romanos pegavam os governadores, deixavam o povo, a bandeira, o hino, os costumes, trazia só os cabeças, colocavam deles lá. Então tinha uma parte que era para os nobres. E quando o Nero, Cláudio Nero, em 44, conquistou a Bretanha, ele trouxe essa moça que era filha do rei Caradoc. O nome dela era Gladys. Gladys. E aí, como ele tinha pedido uma filha chamada Cláudia, ele renominou de Cláudia. E ela casou com o Pudens, e ela é irmã de Lino, que foi o primeiro bispo de Roma. Tudo em casa. Por isso que Paulo tinha essa penetração. Interessante, né? Tudo bem, pessoal, em casa aí? Podemos continuar mais uma aula, para depois ter um intervalo? Eu sei que o assunto é profundo, né? Tem poucas... Ok. Sim, Mari, pode falar. Não, ok, tá muito impressionante. Nossa, maravilhoso. Conteúdo Então, esse sobre. conteúdo, eu vou até dizer a você o seguinte, cara. Quando acabar essa aula, volta lá e assiste de novo. E e estuda. Porque ele é muito interessante, isso aí. Eu podia trabalhar um pouquinho mais, mas eu tenho que continuar aqui com a programação da aula, mas o básico está aqui.
O básico que a gente colocou para vocês aí, para vocês entenderem um pouquinho. Então, vamos continuar aqui, então. A aula número 11 agora, tá? Aula número 11. Gilmar, você é convidado, mas você pode participar com a gente aí, tá? Fica tranquilo. Desculpa eu chamar Gilmar assim na intimidade. Vamos lá, a aula número 11 agora, a gente vai encontrar algumas escolas gregas em comparação ao cristianismo. Olha só, havia uma escola grega chamada de Epícuro, né? No século III a.C., os epicuristas, né? Os epicureus. Eles diziam que a felicidade do homem está nos prazeres moderados. Tipo, beba com moderação. Isso é epicureu, né? Beba com moderação, né? A escola hedonista, não confunda com enoísta. Enoísta é quando há um Deus e vários deuses, né? Há um Deus e tem vários deuses, são os enoístas. Os hedonistas diziam que a felicidade está em todos os prazeres extravagantes. Para eles, se você matar e ter prazer, você está feliz. Jesus vem respondendo. Gente, essa leitura de Jesus, que poucos fazem, é muito importante. Porque a gente prega aqui na igreja o evangelho não, o evangelho, né, né, porque senão teria outro, né? O evangelho, mas nós pregamos de uma forma coloquial, mais prática, a nível do povo, entender comunidades práticas e ensinos corriqueiros da sociedade. Mas há esse caminho, que é um caminho mais profundo, esse paralelo que é interessante. Quando Cristo fala assim, ó, lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que são perseguidos, porque serão não sei o quê. Ele coloca uma parte negativa e logo ele vem com outra parte positiva. A palavra bem-aventurada... Peraí, a turma de casa está aí? Peraí, desculpa, eu acho que só... Ah, estão aqui. Estão aí, né, gente? Ah, tá, desculpa. Estamos aqui, deu olho. Beleza. Deu olho e deu ouvido. Vamos lá. Então, assim, Mateus 5, ele coloca o negativo e traz o positivo em cima. Na verdade, a frase bem-aventurado, ela foi contextualizada por Jerônimo no quarto século. No quarto século, o Papa Damásio I encomendou que Jerônimo de Belém fizesse a tradução da Bíblia para a Vulgata Latina, que é o latim vulgar. A mesma coisa do Koiné. O Koiné era vulgar, era o grego vulgar. E agora o Papa falou, olha, tem muita coisa, muito códices, tá? Já havia muito códice naquela época, códices, né? Até em sânscrito já vinha coisa lá. Em cópita, a biblioteca em cópita, que era uma língua egípcia, era enorme, era grande, muitas coisas tinha lá. Paulo lia cópita. E o Damásio falou, Jerônimo, fica aí em Belém e dá um tempo aí, traduz para nós a Bíblia na Vulgata Latina. Foi quando nasceu o latim como uma expressão da igreja. Aí, isso é final do século IV. 438. Ele não podia colocar o que Cristo falou. Na verdade, o que Cristo falou em aramaico não foi bem-aventurado. Ele falou, sejam felizes os que choram. Jesus dá uma ordem para ser feliz. Para Jesus, não é condicional ser feliz. O cristão não é condicional, não é opção. Ele tem que ser feliz. Ele é obrigado a ser feliz. Como? Tem que ter Jesus, não. Esse é o segredo. Então ele fala assim, ó, se eu colocar felizes, a igreja estava saindo de uma era de martírio. Tinha acabado sob o domínio de Teodósio, né? Um pouquinho antes, até Diocleciano foi terrível. 9 milhões de crentes morreram. Era muita gente. E agora, como é que ele ia falar em felicidade? Pode ver que as pinturas da época, a partir do terceiro século, começa a iconografia. Eles começam a pintar as gravuras, vêm os bizantinos, que traz aqueles mosaicos bonitos e eles desenham peixe, desenham cálice, para contar a história, né? E aí vem depois a iconografia desenhando os santos, não como adoração. A adoração começa bem depois. E aí o que acontece? Quando eles começam a desenhar, fazer todo esse desenho no princípio da igreja, a gente vai ter algumas situações animosas aí. Então, o que acontece? O Damásio vai fazer essa tradução, ele não pode falar assim, sejam felizes, porque a igreja está com uma historicidade de sofrimento. Aí vem as pinturas, o pessoal está assim, já viu as pinturas? É assim, a mãozinha assim, assim sofrendo, está passado com São Sebastião, com aquela flecha. Então, o que é isso? Isso é a linguagem do martírio.
Ele não podia chegar assim, ó, sejam felizes, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Mas, na verdade, Jesus estava respondendo às duas escolas. Eu dei uma volta e voltei, né? As duas escolas. Ele estava respondendo aos hedonistas, era uma resposta direta. Escuta aí, os gregos, é o seguinte, hedonistas, os que choram em mim serão consolados. Porque o hedonista dizia assim que a felicidade só vinha na extravagância. E chorar não é extravagância de felicidade, é tristeza. O epicurista falou que podia ser moderado. E não era moderado, o choro não era moderado. Aí Jesus vem na contramão, cara, dizendo o seguinte, ó, comigo a felicidade não está nos prazeres, está no choro, na perseguição, no sofrimento. Mas em mim, vocês serão felizes. Essa é a real felicidade. Cara, que sacada. Eu tive uma experiência, doutor Gilmar, que eu fui descer para a praia em Santos uma vez, para Santos, domingo à tarde. Domingo à tarde, Wanderson. 2 milhões de carros subindo a Serra de Santos e eu sozinho descendo lá de cá. Exatamente o que fez Jesus. Todo mundo pensava daquela forma, né? Na extravagância, no moderado, para ser feliz. Ele falou, não, comigo a felicidade é no sofrimento. Se chorar, vai ser feliz. Aí vem Paulo, na prisão da Marmetina, lá em Roma, eu estive lá 8 vezes já. Paulo escrevia assim, ó, filhinhos, alegrai-vos no Senhor. Aí antes de alguém falar assim, esse cara está gagalho, está preso. Ele falou, ó, outra vez, né? Estou louco não, alegrai-vos no Senhor. Espera aí. Paulo tinha todo o direito de ser um profeta, um apóstolo amargo. Ele dizer, direito, com direito. Falando direito, né? Com direito, falar assim, ó, que Deus é esse? Eu estou pregando o evangelho, me colocando nessa masmorra, né, nesse né, presídio aqui, eu estou aqui com os ratos fétidos, estão morrendo. Ele podia escrever uma carta, ele tinha direito. Ele fala, alegrai-vos no Senhor. Porque para Paulo, gente, a alegria não era o momento, e nem um momento de extravagância, nem um período de bênçãos. Para Paulo, a alegria era uma pessoa. E essa pessoa era Jesus. Então, as escolas gregas vão degladiar com o evangelho. Vamos lá. Abra aí, por favor. A página agora vai ser a 11, a parte 1. Embora falamos sobre os filósofos antigos, mas as escolas de pensamento grego, helênico, do tempo de Cristo, contudo, não foram as de Platão e de Aristóteles, mas o epicurismo e o estoicismo. E também tem os estoicos aí. O que falava o estoicismo? A escola estoica, ou estoicismo, era uma linha de filosofia que teve por criador outro ateniense, que foi Zenão, de Sítio. E foi no início do século III a.C., essa escola pregava que os sentimentos negativos ou as emoções destrutivas eram resultados de percepção ou julgamento errado de alguém ou situação. Outra fonte de resultado seria o determinismo cósmico e a liberdade humana. Sua filosofia principal pregava que era uma virtuosidade manter uma vontade subordinada com os fenômenos da natureza. Essa linha deu base depois ao deísmo, onde reconhece que há um Deus, porém ele apenas criou o mundo e se move do casuísmo livre. Tipo assim, existe o deísmo e o teísmo. Deísmo e teísmo. O teísmo diz Deus existe, está no controle. Nós somos teístas. Não aberto. Teísta aberto já é outra coisa. O deísta fala, não, Deus existe, é o caso do Nietzsche, né? Deus existe, mas ele criou e deixou para lá o mundo que se vira sozinho. Ele criou e está tudo abandonado. Pode ficar à vontade, abandonado. Por essa razão, os estoicos eram mais voltados para as circunstanciais, onde eles mediam menos o pensamento e davam muito mais credibilidade ao comportamento. Segundo essa escola, ser feliz era se subordinar aos efeitos e fenômenos voluntários. Pensavam menos, faziam mais. Para eles viver uma boa vida, era preciso entender as regras da ordem natural, uma vez que ensinava que tudo estava enraizado na natureza. Aí vem, gente, o cristianismo. Olha só que interessante, essa aula aqui, ela é fantástica. Vem refutação. O cristianismo se aproxima na questão dos julgamentos injustos, provocando o peso da consciência. Porém, o estoicismo não garante perdão, apenas acusa. O evangelho perdoa, cura e prossegue, sem rancor, ressentimento e violência. Então, matou a escola, né? Por isso que Cristo revelou a igreja ao mundo nesse sentido. Isso aqui, rapaz, é uma coisa assim fantástica. Vamos lá, a parte 2. O que dizia o epicurismo? É outra escola, o epicurismo. O epicurismo era uma linha filosófica fundada por Epicuro, de Samos. Ele era de Atenas.
Eu estive lá em Atenas uma vez. E viveu no século IV a.C. O bojo de sua teoria era que a busca para atingir a tranquilidade e ter liberdade do medo e viver sem passar pelo sofrimento dependia de prazeres moderados. Eu já expliquei, né? Vamos para a refutação? Eu já expliquei isso aí. Este ensino de Epicuro se aproxima de alguma coisa, de alguma ideia cristã, não? Sim, há um pouco de coerência. Só que o pecado do Epicuro é colocar os desejos, e nisto entram a inclinação pecaminosa, cuja lista é grande. Como termômetro para atingir um certo estado, Jesus, porém, vem dizendo: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Quer dizer, sem mim, nada. Então, se eu vou ter alegria, só tem que ser Jesus mesmo. Porque sim, ele não tem. E também por isso, ele afirma que devemos estar enxertados nele. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. João 15:4. E o cristianismo corrige Epicuro. E tudo quanto fizeres, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por ele, por intermédio dele, graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. O cristão em seus relacionamentos e Jesus, obedecer a Jesus é a soma da real felicidade. Apesar de ser indubitável a existência de religiões misteriosas antes do cristianismo, porém somente a partir do século II em diante da era cristã, chegamos a obter informações detalhadas a respeito das crenças defendidas pela devoção desses povos. Então, olha aí, além daquela parte que eu falei do moderado, tem essa parte também aí. Só que se nós estamos enxertados em Jesus, faremos o que ele quer que a gente façamos. Então não vai ser outra coisa. Que interessante, hein? Todavia, pela manifestação do poder de Deus na vida dos apóstolos, a igreja nasce forte e decisiva. Os primitivos cristãos eram, no bom sentido da palavra, exclusivistas, não obstante os paralelos, e geralmente são mais aparentes do que reais. E mesmo quando são reais, não implica necessariamente em que tenha havido empréstimo de uma cultura para outra. Por exemplo, a crença popular que seus deuses que morreram e ressuscitaram não passava de mitos, não correspondiam verdadeiramente às verdades do Novo Testamento sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Refutação. Primeiro, que Jesus era de caráter redentor. Segundo, que Jesus foi visto em pessoa após a ressurreição. Inclusive, o historiador Flávio Josefo menciona Jesus. Josefo escreveu um livro, por título Antiguidades Judaicas. Ele não era cristão, embora tenha vivido 37 do ano 100. Portanto, foi contemporâneo dos apóstolos. No volume 18, parágrafo 63, 64, 63, 64, em grego, escrito pelos ídolos 93, está assim, ó: havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi autor das coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou a cruz, os que o amarraram, os que o amaram no princípio, não esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo. Gente, quem está falando isso aqui é o Flávio Josefo. Ou seja, nas escolas gregas lá, o ressuscitado, nas lendas, eles não tinham mais aparição. É o caso do Osíris, da Ísis, por exemplo. O Osíris morreu e a Ísis trouxe ele e ressuscitou. Só que ele ressuscitou em 14 partes do corpo. Não era todo. E Cristo vem e ressuscita todo. Não só ele, como aqueles que ele ressuscitou lá também. Então o evangelho matou a pau, nesse sentido. Segundo ponto aqui, ó, para encerrar essa aula. As crendices populares infestam as cabeças da população superstições com o uso das fórmulas mágicas, tendo consultas de horóscopo, oráculos, feitos em árvores ou evidências sobre o futuro mediante a observação do voo dos pássaros, do movimento dos azeites sobre a água. O fato é que também muitos soldados que voltaram das campanhas militares traziam novos conceitos e credos que viam e aprendiam em outras partes do mundo. Refutação. Porém, o poder de Deus, manifestando nos sinais da igreja primitiva, fazia o povo abandonar as religiões e converterem-se a Cristo em massa. Sabe por quê? Havia lenda de cura. Zoroastro, quem mais? Eram vários naquela época. Eles tinham a lenda da cura. Cristo curava assim, ó. O apóstolo orava, o coxo andava lá
O pastor orava, a coisa acontecia. O povo dizia assim, não, peraí, então tem uma coisa aqui, nenhuma outra religião tem. Por isso que o diferencial da igreja era o poder de Deus. A gente não pode perder isso. Esse é o diferencial. Terceiro, o costume presente naquela época de exorcizar as pessoas endemoniadas, havia uma certa especialidade entre os judeus para tal. E sim, faziam isso, né? Eram, na verdade, peritos no fenômeno. Todas essas práticas, além de muitas outras, faziam parte integrante da vida diária. Os judeus eram numerados entre os exercícios mais evidentes, procurados em parte porque julgava que somente eles eram capazes